Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado. Neste programa, Chico apresenta Três Buracos. Ai, ai, digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, ai. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado e eu sou o Estranho. Estou aqui novamente acompanhado pelo Judeu Ateu, novamente e como sempre. Exatamente, estamos aqui no nosso programa mensal sobre quadrinhos nacionais. Tudo que é quadrinho nacional a gente tá falando aqui, aos poucos, logo acaba os quadrinhos nacionais, de tantos que a gente fala aqui. Uau, nossa, não, tá bem longe. Tá longe pra caralho. A gente tá fazendo esse programa já tem mais de um ano, porque inicialmente eu queria ler mais quadrinhos nacionais e eu senti que era um bom motivador esse programa. E eu leio muito mais quadrinho nacional do que eu li quando a gente começou. E eu sinto que eu conheço menos ainda do que no começo. Que antes você tinha certezas e agora você não tem nenhuma certeza mais, né? As certezas vão embora. Eu sabia que eu era um ignorante sobre quadrinho nacional, eu só não sabia o quanto eu era, né? E agora eu sei, essa é a única diferença. Essa tá bom. Ignorância consciente. Essa é a melhor parte. Bom, estamos aqui nesse programa para falar sobre o quadrinho nacional Três Buracos, escrito e desenhado pelo Chico, autor de, entre outras coisas, O Azul Indiferente do Céu, Lavagem, que já teve um programa aqui, Piteco Ingá, que foi os primeiros da primeira leva do Graphic MSP, e aqui a obra mais recente dele, lançada pela editora Mino, chamada Três Buracos, e é dela que a gente vai falar aqui agora. Maravilha. Se você nunca ouviu o Quadrinho ao Quadrado antes, nós normalmente fazemos uma primeira parte agora aqui em que vamos falar da obra de uma forma mais ampla e sem spoilers, para dar nossa opinião geral, para caso você não conheça a obra, poder decidir se você quer ler ou não, e aí caso você venha a ler, você pode ouvir a segunda parte, que é a parte com spoilers, que a gente discute o roteiro, as viradas de acontecimento e a obra até o seu final. Beleza? Maravilha, cara. Vamos lá, que eu tenho bastante coisa pra comentar sobre Três Buracos. Exatamente. Então vamos começar com a primeira coisa que a gente sempre começa, que é falando sobre o que é Três Buracos, Judeu. Três Buracos conta a história de Tânia. Ela mora nessa cidade chamada Três Buracos. E a cidade tem esse nome porque ela tem três buracos metafóricos, né? O garimpo, o puteiro e o cemitério. A gente vai acompanhar na história dentro da cidade essa personagem principal, Tânia, que o pai dela foi morto na cidade por motivos da história ali, que não vale a pena comentar aqui. Mas ela junto com o irmão dela, o Canhoto, e a sua companheira, a Cleonice, existe uma trama bem complicada envolvendo a cidade e meio que uma grande pedra preciosa que está enterrada dentro do garimpo ali. Essa é a premissa inicial. Três Buracos é uma história que envolve bastantes elementos de terror e de western, por assim dizer, né? Tipo, sim. Uma história bem de faroeste italiano mesmo. Porém, num cenário tupiniquim, né? Porque são personagens nacionais, tem uma estética nacional, né? Embora tenha essa cara meio de western, ele tá por uma pegada meio de Nordeste sertão ali, né? Uma cidade mais abandonada, mais distante. O Chico conseguiu transportar legal para um ambiente que faz sentido pra gente ter um, entre aspas, western. Se um dos motivos para fazer desse quadro inicial sem spoilers é meio que dar uma motivação para as pessoas lerem a obra, ou sei lá, nem que seja isso, mas eu acho meio que talvez uma boa forma de convencer as pessoas a lerem é que Três Buracos saiu por pura coincidência na mesma época que Bacurau meio que tomou com força o zeitgeist da cultura nacional. E apesar de, no final das contas, serem obras bem diferentes, elas dividem bastante da mesma alma, sabe? Ambas são meio que influenciadas bastante por western e passam nesse sertão nordestino, meio que levado pela pobreza e pela miséria. E ambos têm vários comentários sociais, apesar de que de formas bem distintas, eu diria. Sim. Bem eu queria comentar isso logo de cara, porque eu terminei de ler Três Buracos e eu pensei, caraca, mano, que coincidência que isso aqui saiu na mesma época de Bacurau. E, tipo, se eu não tirasse isso do peito logo de começo, eu ia me sentir tão
Eu não vou fazer mais comparações, mas eu só achei fascinante mesmo. Justo. Mas eu acho que, obviamente, embora pessoas que tenham gostado de Bacurau possam se sentir motivadas, se você não ouviu Bacurau ou algo do tipo, eu acho que tem muito mais outros adjetivos que dá pra gente usar sobre Três Buracos, né? Primeiro, começando com a arte do Chico, que Chico vai se fuder, né? Ai, mano, puta que pariu. O Chico não dá, cara. Esse cara é muito bom. Esse cara é bom demais. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Eu não sei se lembra, mas quando a gente comentou de lavagem, a gente meio que comentou da incrível capacidade desse autor de usar cada maldita página e contracapa da obra para contar a história. E Três Buracos não é exceção, porque assim que você abre, vem essa contracapa, né, que são a página que faz parte do outro lado da capa, e aí tem essa página dupla, close enorme dos rostos dos três personagens principais e encarando o leitor com um olhar tão penetrante e, no momento que eu abri esse quadrinho... com um zoom tão grande também, né? Sim. No momento em que eu abri esse quadrinho, eu tava completamente fixado e transportado para, dentro desse universo. Eu quero saber sobre quem são essas pessoas, sabe? Sim, exatamente. Eles estão... Eu citei do zoom, né? Porque o quadrinho ele é grande de altura, né? Tem um tamanho de quadrinho americano, comics americana convencional. E o tamanho da cabeça dos personagens é quase o tamanho da sua cabeça. E se você abre, é praticamente, você está olhando cara a cara com ele, sabe? Sim. Como uma pessoa na sua frente. Então, realmente, ele usa até a contracapa aqui como forma de introduzir o feeling da história, né? Só que aí ele começa, quando começou o quadrinho, ele tem uma arte de lápis, assim, bem simples. E aí eu comecei a ler, eu falei assim, não é o que o Chico costuma fazer, mas se é esse caminho que ele vai seguir, tô comprado. Tá bem feito. E aí até algum momento que a gente descobre que, na verdade, esse é só o flashback. Que foi algo que eu amei, inclusive, meio que a variância bem grande de estilos, tem, sei lá, desde nanquim a lápis, você comentou, e até tem umas partes de desenho digital, e é sempre com propósito, sabe? Eu adorei essa ideia de fazer o flashback meio que nesse estilo a lápis e bem rascunhado mesmo. Sim. Eu tenho a impressão de que eu já vi isso em outro lugar, mas talvez não mesmo, é uma ideia tão boa, sabe? A ideia de que o passado tá meio que rabiscado mesmo, porque ninguém sabe muito bem como aconteceu de verdade, né? Sim, exatamente. A arte de longe, cara, é um dos principais atrativos da história, assim. E flashback tem essa parte de lápis, e aí quando ele vai pra arte principal, como você comentou, tem o nanquim, aquela arte mais finalizada do Chico, de quem conhece outras obras dele, é essa pegada. E aí o Chico, ele tem controle total da história que ele tá desenhando. Sim. Ele controla o quadro, e controla o ritmo, e controla o que ele mostra de uma forma espetacular. Ele tem a história na mão, ele tem o seu ritmo de leitura na mão o tempo todo. O sentimento dos personagens, ele mostra e manipula como a gente tá vendo o tempo todo também. Cara, o cara é um mestre do quadrinho nacional. Não tem como o cara é um mestre outra do quadrinho coisa. nacional. Essa obra foi absurdamente bem elogiada e, sabe, não é de graça mesmo. Eu concordo contigo. Você começa a ler Três Buracos, você não consegue largar, sabe? E eu terminei de ler, e assim que eu terminei, eu fui pegar um café e eu li de novo, sabe? É muito raro isso acontecer, mas me deu essa vontade. É muito rico mesmo a capacidade dele te levar na leitura, sabe? É muito fluido mesmo. Eu gosto bastante, sim. E aí ele apresenta esse micro-universo. Basicamente a gente vai acompanhar 3 personagens. Vai ter um quarto aí que é o policial, que a gente tem um backstory dele. Ele acaba participando de forma mais periférica, mas os principais são esses 3. Sim. E esse aí não é um gibi comprido com muito conteúdo, mas ele consegue apresentar esses personagens em tão pouco tempo, com tanta precisão e riqueza. Sim. Que tipo, você sabe tudo daquele personagem com muito pouco, sabe? A personagem principal, que é a Tânia, que é a focal da história, né? Na cena de introdução dela indo minerar, a gente aprende tudo que a gente precisa aprender desse personagem. É isso. Tipo, ela vai minerar e é só isso, a gente já sabe tudo que a gente precisa saber dela.
Absurdo. Ela milera, é isso que ela faz, né? Exatamente. Essa é a vida dela. Não, eu concordo. Às vezes eu tenho a impressão até que são personagens que têm a vida inteira deles escritos na cara, quase, sabe? Você olha pra eles, essa contracapa enorme, com um zoom enorme na cara dos personagens, nem é gratuita nesse sentido, porque você olha pra eles, parece que você já sabe a história, sabe? O canhoto com essa cara meio ranzinza e te encarando feito bandido, a parceira da Tânia meio que vagando o olhar e, tipo, ela tem essa cara de quase perdida mesmo, né? E a Tânia tão focada, quase sem exposição, só, tipo, na cara desses personagens, nas expressões deles. Eu adoro as expressões, né, nesse quadrinho, você meio que entende todos eles. Sim, exatamente. É muito essa questão de, assim, eles também são simples, ajuda a gente a saber tudo sobre esses personagens, porque realmente, né, a Tânia minera, ela tem um objetivo, mas ela tem ali tem algo um pouco a mais ali, tem algo no subtexto ali da personalidade dela, dessa coisa obstinada, obstinada, quase obcecada, na verdade, e ao mesmo tempo essa desconfiança constante, tem algum subtexto ali. Os outros personagens também, cada um tem o seu subtexto ali. E cada um tem sua história também, é bem... Sim. Talvez o canhoto acaba ficando um pouquinho mais apagado, a gente não tem um flashback tão complexo dele, por assim dizer, mas sim, o que é apresentado é o bastante para entrar nas temáticas da história. Exatamente. Se eu puder já até puxar um gancho aqui, mensagem e a história no geral acaba para mim sendo um dos maiores méritos e talvez um dos maiores problemas ao mesmo tempo de Três Buracos, porque ele é tão carregado, sei lá, pra mim, assim como Lavagem, tão interpretativo no final das contas, que é difícil tirar uma mensagem só no final das contas, sabe? Eu termino de ler Buracos com algumas ideias na minha cabeça que eu quero comentar na parte com spoilers, mas é difícil você terminar e falar, não, ok, é sobre isso, sabe? Eu consigo pensar em um grande tema. Não sei se ele tá querendo discorrer sobre esse tema ou não. A impressão que eu tenho é que ele pegou essa temática específica que... Bom, eu acho que é jogar a palavra aqui, que eu acho que é uma coisa de... Eu não sei se é o melhor dos termos, mas essa parte de ser... Não é persistência, é a persistência ruim. Como que chama? Eu falei essa palavra mais cedo. Obsessão. Obsessão. O assunto é meio que de obsessão, no final das contas. De uma forma bem ampla, sobre vários aspectos. Então eu acho que é sobre obsessão, mas eu não acho que ele tá querendo provar um ponto, ele não tá querendo dizer nada. Ele falou, eu vou pegar essa temática e vou colocar esses personagens numa situação de conflito diferente, e aí vai ter essas influências de western. Eu consigo ver que foi esse o caminho da história, sem buscar trazer uma discussão, e sim trazer uma história interessante, que é o que ele entrega. Eu concordo com você em níveis, talvez. Porque eu não quero vir aqui falar que Três Buracos é história pela história. Ele tem algo a comentar ali. Eu concordo contigo que talvez o objetivo primário da história não é discorrer um grande assunto nem nada. Mas ele tem coisa ali. Bom, de qualquer jeito, eu concordo contigo que a história acaba, no mínimo, pelo menos, se sobressaindo a qualquer mensagem que tenha se contar aí, porque o ritmo, a arte e a trama carregam muito aqui, sabe? Você chega nas páginas finais e aí tem uns momentos ali que você não tem a mínima ideia do que vai acontecer, sabe? Tem um standoff ali, né, como um bom western, e você fica, eita porra, eu não tenho a mínima ideia no que vai dar isso aqui. Exatamente. Você tá muito investido, inclusive. Sim, porque foi feita uma construção e uma preparação, o ritmo de roteiro, apresentação de conflitos e apresentação de informações que vão ou não ser usadas, e você não sabe quem sabe da informação, e tem uma tensão ali bem trabalhada na história. Acho que é o tempo todo. Esse final, ele é meio que ápice, mas o tempo todo tem essa questão de apreensão, de não saber exatamente o próximo passo. É bem legal nesse quesito, o ritmo do roteiro. Eu acho que a gente elogiou bastante aqui. Sim, da forma sem spoilers que a gente conseguiu. Acho que tá bem claro que, de forma geral, a gente gostou. Você tem alguma outra crítica além essa da mensagem que você quer trazer? Ou você acha que Três Buracos é um quadrinho
bom bastante, que é só essa crítica que você tem nesse momento? Não, sei lá, talvez seria uma crítica que eu não necessariamente faria se fosse outra história, mas, sei lá, Três Buracos foi tão elogiado que eu quase me sinto obrigado de dar algum feedback construtivo. E eu acho que o terror, em alguns momentos, ele funciona. Umas páginas ali de cadáveres, principalmente no começo tem uma cena específica que você vira a página e aí tem tipo quase um zumbi ali gritando pra cima da personagem e eu, eita porra, caralho, aquela parte lá do estamos todos mortos, né? Sim. Essa parte funciona bem. Dito isso, outras partes eu achei que quase que eu tô olhando pra esse quadrinho pensando, ok, se fosse um filme isso aqui teria dado certo, mas no quadrinho não funciona. Eu lembro de uma página em específica, eu não tô nem achando ela aqui agora, mas eu lembro uma página específica, ela é dividida em 2 quadros, e aí a personagem tá encarando num sonho, possivelmente, um cadáver, e aí do nada esse cadáver acorda e dá um susto nela. Só que, tipo, essa cena é feita na mesma página, um quadrinho em cima, um quadrinho embaixo. E aí, tipo, eu leio, ok, eu não levei um susto aqui nem nada. Não sei também se esse foi o objetivo, mas pra mim pareceu uma cena, tipo, nossa, se fosse um filme, o espectador teria levado um susto aqui agora, mas no quadrinho não funciona muito bem. Eu acho que não foi aproveitada tão bem a mídia quanto é possível nesse aspecto do terror. Eu já achei a página aqui, de que ele acorda. Eu fico pensando quanto ele tinha essa intenção de terror, né? Dessa possível jumpscare de alguma forma, né? Essa coisa de dar algum sentimento ali, alguma surpresa, alguma coisa. Ou se era uma coisa de setar clima. Eu sinto que as primeiras vezes que apareceram, realmente foi uma coisa meio de, eita, que é isso aqui? O que tá acontecendo, né? Tô vendo zumbis, esses zumbis são reais, esses animais aqui são reais, eu não sei se eu tô... e aí pega de surpresa, mas eu acho que depois de um ponto meio que se tornou a estética da temática, daquela personagem, daquela região, eu não sei se o objetivo era continuar nisso. Nessa página, por exemplo, dá a impressão de ser um cara dormindo e do nada ele acordando, gritando, que a ideia era de ser um jumpscare e realmente não funcionou. Mas eu acho que, de forma geral, as outras passagens que tem algo disso mais pra frente são meio que de clima, talvez. Eu acho que se foi uma falha de terror, foi meio que pontual, assim, né? Foi um ou outro cara que dá a impressão que a ideia era pra ser de um susto, mas não funciona. Não funciona justamente porque você se acostuma, né? E também você tem razão, minha crítica é pontual. É esse momento que eu comentei, um ou outro mais ali, talvez, aqui e ali. Mas no geral, nas cenas mais finais, por exemplo, os monstros voltam a aparecer e em nenhum momento eu fiquei pensando, não tô me assustando aqui. Porque não era o objetivo, é claro, era justamente setar clima, setar tensão até, sabe? Muito mais pra esse lado do que o terror pelo terror ali mesmo. Não é. Mas eu tenho essa crítica pontual aí. Sim. Beleza, eu acho uma crítica válida. Mas é bem pontual mesmo, porque para mim, de forma geral, Três Buracos é um quadrinho muito, muito legal, muito bom. É uma leitura instigante, né? Você realmente começa a ler, você quer ver para onde vai essa história. É leitura de uma sentada, porque você não quer sair dali até saber que os destinos desses personagens tão interessantes que foram apresentados. Então eu acho que é uma boa pedida de leitura para quem tá buscando um quadrinho nacional, depois de todos esses programas ainda tô lendo poucos quadrinhos nacionais. Esse é um que é meio que quase certo, porque eu acho que ele é bem fácil de agradar o público geral, né? Ele tem as experimentações, entre aspas, que tem nele, na verdade são brincadeiras temáticas ali de inserção desses elementos de possivelmente terror, de horror. Tá bem próximo de um público mais não tão acostumado com obras muito experimentais, que é tão comum nos quadrinhos nacionais. Não, eu concordo com você. Eu nem parei pra pensar por esse aspecto, mas é verdade. Três Buracos, apesar de excepcional, não é nem um pouco experimental, né? Tipo, ele tem uma excelente arte e tem uma base muito sólida e é carregado só nisso, mas não tem nada... Eu pelo menos não penso em nenhuma quadrinização que... nossa, nunca vi isso aqui antes. Não, é tudo bem sólido mesmo e pronto pra agradar
grande público mesmo. Três Buracos tem bastante potencial, sim. Então eu também completamente recomendo. Minhas críticas são mais de procurar rachadura nessa linda, enorme pintura do que qualquer outra coisa, porque eu realmente gostei bastante de Buracos. E eu fui meio que querendo odiar, porque eu gostei tanto de Lavagem, então eu tava com a expectativa lá em cima, pensando, esse cara não vai conseguir de novo. E eu já comecei... Não vai entregar. E eu já comecei, sei lá, os caras tá fazendo Lavagem aqui de novo, quando eu peguei as primeiras páginas, sabe? Eu não sei, mesmo cenário, não é, não. E aí, mas logo, pouquinhas páginas depois eu já tava, ok, não, isso aqui é bem diferente. Maravilha. Beleza, então, cara, quem leu Três Buracos pode continuar com a gente, quem não leu, a gente sempre deixa um link no post para você ir atrás de adquirir a sua edição de Lavagem para ler e nos acompanhar na segunda parte da conversa, que é com spoilers. Beleza? Vamos para lá então. Vamos lá. Vamos lá, Três Buracos do Chico. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre os personagens, que aí, falando sobre eles, meio que a gente vai cobrir boa parte dos tópicos da história. Eu acho que começando de fora pra dentro, no círculo de importância pro enredo, eu diria que o Canhoto vem porque vem por último, no caso, mais porque ele é mais um motivador da história do que um ator, né? Ele atua ali também, mas ele traz um conflito, né? Mas a gente quer mais saber como o conflito que ele traz influencia as outras duas personagens. Então por isso eu propus começar por ele. Eu concordo no viés de que... É porque, sei lá, eu tive uma interpretação um pouquinho mais minuciosa no que tange esses três personagens pra mim. Se eu puder, talvez já expor aqui um pouquinho. Pode ser, manda bala. Eu concordo com você que tem bastante matemática de obsessão, principalmente no que tange a Tânia, mas eu tentei, sei lá, o quadrinho começa com esse negócio dos três buracos. O garimpo, o puteiro e o cemitério, né? E pra mim, em algum aspecto, essas são as três grandes mensagens do quadrinho. Então, o garimpo é o dinheiro, o puteiro é o sexo e o cemitério é a violência. Isso é até representado nos três cemitérios que tem na cidade, né? Um é da velhice, outro é da doença, outro é do... Bom, sei lá, mas aí não tem tanto a ver com minhas temáticas de qualquer jeito. Mas, pra mim, cada um dos personagens acaba... Se eu consigo amarrar de alguma forma bem pretensiosa, talvez, eu diria, os personagens nessa temática, é que o personagem do Canhoto, ele é tanto vítima quanto causador da violência. A Tânia, ela é tão vítima quanto causadora da ganância, e a personagem da Cleonice, ela é vítima e também meio que instigadora do sexo, no sentido de como meio que perturbador da essência humana, por assim dizer. Sim. Então, eu digo isso só pra responder a pergunta de que, no final das contas, não teve um personagem muito menor pra mim. A Tânia, claro, é a protagonista e a personagem principal, mas pra mim, meio que os três se interlaçam tão profundamente na minha leitura com essa temática principal, que eu acabei, tipo, nossa, ok, eu terminei, eu fechei a história, ok, beleza, uau, tipo, todo mundo teve um papel bem grande ali. Sim. Mas de qualquer jeito eu concordo, tipo, Canhoto acaba sendo... A gente não tem um flashback muito complicado dele, por assim dizer. Ele é um personagem mais simples. A história logo joga de cara, tipo, ele virou bandido. E aí foi pra cadeia, e a vez que a gente vê de novo, ele já tá saindo da cadeia. Ele era assim, meio cruel mesmo, e essa criança aí. Eu só acrescentaria, só voltando ainda nessa sua leitura das três temáticas, que eu tinha pensado também dos personagens, mas não tinha pensado em associação com os lugares. Na verdade, eu tinha pensado que os três personagens são os três buracos, de alguma forma, porque todos eles estão buscando preencher algum vazio da vida com algo, e esse algo é uma ganância ou uma obsessão, no caso,
Na verdade, a obsessão dela é uma forma de ganância, né? A obsessão da Tânia é uma forma de ganância também. Mas todo mundo ali quer, tipo, uma vida melhor e cada um vai obter de uma forma diferente, né? A Tânia vai tentar buscar nas minas do trabalho, a Cleonice vai meio que convencer a Tânia a conseguir dinheiro pra ela, né? De outra forma, sim. E o Canhoto vai conseguir atrás da violência. Então eu também cheguei nos 3 e 3 também, mas não foi no caminho dos lugares. Mas faz sentido também essa leitura dos lugares. Eu achei que encaixa legal. Eu gostei na sua análise, essa metáfora tão simples que eu não pensei de, tipo, buraco é algo que você enche, né? Tipo, exatamente. E cada um tem um buraco dentro de si mesmo que tá querendo encher mesmo, né? Uhum. Você vê, comentando, então, justamente do Canhoto, você vê que quando chega ali no final e ele conseguiu o dinheiro e não foi o bastante, sabe? Era só o primeiro passo, parecia que era aquilo que eles iam fazer pra resolver tudo e na verdade era só um primeiro passo. E isso pode ser interpretado de duas formas, tanto que, tipo, o dinheiro nunca é o que ia encher ele de qualquer jeito, ou que, tipo, ele nem queria o dinheiro, ele queria a violência, né? Tipo, ele queria continuar roubando os bancos, porque é isso que dá propósito pra vida dele. Sim, tanto que a temática seguinte dele, ele fala, bom, agora tá chegando aí várias facções aí pra dominar, a gente pode continuar nesse rolê, né? A gente pode pegar mais umas dinamites, pode seguir adiante fazendo isso. Então você vê que realmente não é uma questão de ele não queria o dinheiro. Porque o dinheiro que eles devem ter roubado no banco ali deve ter sido suficiente pra viver tranquilo ali um bom tempo. E se ele não quer isso, quer dizer que não era o que ele queria, de fato, né? Não é isso que ia preencher o buraco dele. Boa análise, gostei, sim. E talvez dá pra dizer isso de todos os personagens, né? Se for comentar. Se bem que, indo já pra próxima aqui, que é a Cleonice, ela é a mais difícil no final das contas de, tipo, tentar entender qual era o propósito dela nisso tudo, qual era o objetivo dela, porque se, tipo, o objetivo da Tânia dá pra falar bem claramente que é a obsessão e a do Canhoto é a violência, com ela é bem mais complicado, talvez ela que seja a ganância, eu não sei. Então, porque ela é mostrada pra gente meio que como vítima de todas as situações dela, né? Então, ela era, no flashback, ela era vítima do patrão, né? Pra qual ela foi vendida quando criança. E aí era vítima tanto de trabalhar meio que forçado, quanto dos assédios dele no final, que é o que faz ela fugir. E aí, quando ela tá com a Tânia, a gente não entende tanto da dinâmica, mas a primeira vez que elas interagem meio que... eu fico aqui nessa merda por sua causa aqui, eu tô sofrendo, olha o que você tá fazendo comigo. E aí dá esse ar de vítima pra ela. Mas conforme a história vai avançando e vai apresentando mais, a gente vê que na situação que ela tá ali porque ela quer, na verdade, né? Tipo, ela sei lá. Ali de alguma forma. Eu não sei se eu li assim necessariamente. Eu não digo que ela tá lá porque ela quer, no sentido de ela quer estar ali porque ela gosta da Tânia ou por algum outro motivo ela não quer agir. Eu acho que é mais uma coisa de a mudança que ela espera tá meio que vindo de fora. Então ela quer que a melhora venha ali onde ela tá naquele momento, ela não quer buscar essa melhora. Você tem razão. Tipo, sei lá, é porque é difícil engolir isso, porque talvez no final das contas ela é a maior pedra numa análise mais completa da obra, porque tipo, ela tem o flashback dela é completamente excepcional, sabe? Tipo, tem desde violência sexual, escravidão, abuso, tipo, parece que toda a miséria que tem no Brasil foi colocado no flashback dessa mulher. E aí, tipo, qualquer merda que acontece depois com ela, fica quase impossível eu colocar algum tipo de culpa nela. Até um momento excepcional que eu achei dela... Desculpa, eu quero pegar agora a frase exata. Calma aí. Ela fala que nem é vida isso aqui, eu não lembro exatamente eu nunca tive nada na vida, isso nem é vida. Exatamente, esse é o quote. Eu nunca tive nada na vida. E aí quando aparece o flashback dela, você descobre que de fato, mas mesmo tendo passado por tanta miséria, a miséria que ela tá agora é ainda pior do que, tipo, a vida que ela tinha antes. Eu não sei, me faz perguntar se
essa é uma constatação de fato, ou se algum tipo de comentário sobre a eterna insatisfação dela, sabe? Tipo, parece uma vida ruim, mas não sei se parece pior do que a vida de escravidão e abuso que ela tinha, sabe? Ela tem alguém aqui, tem alguém que ela ama, é ruim, é miserável, a comida é horrível, de forma alguma uma vida satisfatória, mas ter um companheiro, sabe? Ter uma parceira é bem mais... E assim, eles não estão esbanjando, mas não estão morrendo também, né? Tipo, eles têm o que comer, eles estão com pouco dinheiro, mas estão sobrevivendo ali, tem a casinha, tá dando pra tocar, sabe? Tipo, não é a pior coisa do mundo. Poderia estar melhor, mas poderia estar pior também. Como a vida de qualquer pessoa. Exatamente. Só que a dela talvez um pouco mais miserável, né? Sem dúvida alguma. Então ela fica meio que essa personagem meio dúbia de que ela é meio que vítima, ela meio que não teve vida mesmo a vida toda. Ela tá numa situação meio ruim, mas ela não tá numa situação tão ruim. E na primeira oportunidade ela já começa a maquinar se livrar da pessoa que acolheu ela. E que não tem más intenções com ela, sabe? Não é como, tipo, ela tá se prevenindo de uma possível má intenção da pessoa. Pelo contrário, a pessoa não tem nenhuma má intenção pra ela. Então ela fica meio que, tipo, tem alguma coisa nela. E ela é vítima, mas na primeira oportunidade ela tá se tornando a carrasca, né? É bom ponto. Tem alguma moral final com essa personagem? E eu não sei, talvez também Buraco seja a história pela história e seja eu tentando ler demais aqui. Muito bem pode ser, sabe? Mas se tem alguma moral final com ela é que ela nunca teve nada na vida e finalmente quando ela teve alguém na primeira oportunidade, ela literalmente maquinou matar essa pessoa, sabe? Sim. Tipo, a única pessoa que acolheu ela de verdade, ela descartou pela possibilidade de algo melhor. Então, sei lá, as atitudes finais dela, a maquinação junto com o canhoto, é a atitude mais imperdoável dela de tudo. Sim, exatamente. Mas é também o que torna ela uma personagem complexa e interessante, né? Sim. Porque soma-se isso a esse final dúbio ou não dúbio, a gente vai chegar no final. A gente fica nessa de se ela decidiu matar, eu acredito. Se ela não decidiu matar, eu também acredito. Porque essa personagem tem essas duas motivações convivendo dentro dela, né? Essa busca por uma vida melhor, mas ao mesmo tempo ela tem uma história com essa outra personagem, que é uma história boa, de certa forma. Eu inicialmente coloquei ela na minha análise como a vítima e a causadora do sexo, no sentido de que ela foi vítima de violência, abuso sexual ali, né, quando a gente vê no flashback, mas um pouquinho depois, à frente na história, ela meio que usa do sexo pra meio que convencer a Tânia a fazer o que ela quer. Então achei um ponto bem irônico. Parece que a história queria apontar isso justamente pra mim. Sim, ela realmente tenta usar disso. E aí a gente vai pra Tânia, que é a personagem meio que central, e ela é realmente, né, eu acho que se a gente for pensar de fato em 3 buracos, como pessoas com buraco a ser preenchido, dela tem um formato específico. O buraco que ela quer preencher, né? Que é essa obsessão pela turmalina azul que o pai dela escondeu em algum lugar. Até meio que desviando dela, mas falando de forma geral de 3 buracos. Eu adoro como a história preparou esse cenário da personagem da Tânia, tipo, nesse flashback. E foi tão natural que eu meio que nem senti chegando que era uma preparação. Parecia que era uma história que tava falando uma história random. Tipo, tô apresentando esse mundo, esse personagem, e a história chegou até a turmalina, e aí quando toda a motivação do personagem foi a turmalina, o cenário foi construído tão bem que faz sentido que é a turmalina. Olha tudo o que causou isso. A criação desse mito, dessa pedra, sabe? Foi muito sutil, muito suave, né, essa transição até a personagem da Tânia e essa obsessão dela. É porque, no geral, também, esse quadrinho tem quase um feeling de pequenos contos, quase, sabe? Principalmente nessa divisão até dele de capítulos. Então, sei lá, esse flashback poderia ser um continho aí de 10 páginas e seria bom, não seria ruim, não. Tipo, ele é relativamente bem fechado, sabe? Tem coisa a falar ali. O flashback ali da Cleonice também, e aí partes separadas da história, sim. Então, eu concordo com você que tipo, parece uma história por si própria que se transforma no motor do quadrinho inteiro.
Exato. E aí a gente chega nessa personagem, né, da Tânia, e ela é meio que simples nesse aspecto de que a motivação dela é basicamente isso, né? A motivação dela é achar a turma ali, né? Eu acho que o que torna complexo é essa relação dela com esses fantasmas que a cercam por conta dessa cidade abandonada, por conta dessa pseudo-maldição, né, envolvendo essa pedra e as pessoas que morreram pela ganância que estão ali em volta dela e ela sempre pensando nela. Eu acho interessante como o quadrinho cria... Tipo, ela tem só esse sentimento. Tipo, é isso que motiva ela. E ela mesmo tem conflitos com esse sentimento, sabe? Ela tem fantasmas que afetam esse sentimento dela. Não, é incrível, cara, porque... É por isso que eu concordo, apesar da minha análise, eu concordo muito forte contigo que a principal temática, talvez, de Três Buracos seja a obsessão, porque a gente meio que comentou sobre a motivação de todo mundo ali, né? A gente comentou a motivação do Canhoto, é a violência, a motivação da Clarice é um pouquinho mais confusa, mas a motivação da Tânia é a pedra. Mas isso é foda isso, porque você pergunta, tá ok, mas por que ela quer a pedra, né? Tipo, qual a motivação por trás da motivação? E é meio que em nenhum momento a história dá a entender muito bem isso, sabe? Sim. Tipo, tem umas cenas aqui ali que ela fala, não, quando eu conseguir a pedra, a gente vai ter uma vida melhor. Mas, tipo, é isso que ela vender fala. A pedra? É isso que ela quer? Que ela vender a pedra? Será que é isso mesmo que ela quer? A gente nunca sabe exatamente por que ela quer a pedra. E, tipo, meio que ela não sabe também mais a essa altura do campeonato, parece, né? É meio que a motivação pela motivação. Exatamente. Só aquilo enche aquela, né? Por completo. Obsessão, exatamente. Ela, tipo, ela quer aquilo. E os motivos já desapareceram há muito tempo. O motivo que ela quer aquilo. E ainda assim ela tá buscando. Então E aí, ao mesmo tempo em que ela tem essa busca incessante, ela tem esses fantasmas que ela não para de ver o tempo todo, né? Pessoas dizendo, você não pode abandonar a gente, sabe? A gente tá aqui, morremos todo mundo, mas a gente tá aqui, você tá aqui também, você é meio que uma de nós, sabe? Meio que puxando ela aos poucos pro buraco dos 3 buracos, né? Puxando ela pros mesmos buracos onde essas pessoas foram enterradas, sabe? Tá constantemente ali. Sim, não, e é difícil talvez até de analisar essa parte, porque, sei lá, eu não sei exatamente o que são esses fantasmas. A minha leitura talvez foi um pouco mais simplória, mas pra mim o sentido é que ela meio que já esqueceu porque ela tava procurando essa pedra. Mas essa pedra tava enterrada ali porque o pai dela achou que a pedra pertencia aos mortos, né? Tipo, ela foi encontrada no cemitério ali enquanto ele tava cavando a cova do cara. Do ladrão, e ela é pertencente aos mortos, e agora a filha dele tá tentando pegar essa pedra dos mortos de volta, né? Parece que foi esquecido a história de que essa pedra pertencia aos mortos, e agora ela tá tentando buscar e roubar de algo que é dos mortos pra ela, né? Então, pra mim, por isso que ela é perseguido por esses corpos durante a história inteira. Sim, porque ela sente que é errado também, né? Ela sabe das histórias, ela sabe que é, entre aspas, errado e o motivo pelo qual o pai morreu e tudo mais. O que é curioso é que o pai não é um dos fantasmas que assombra ela, né? No finalzinho lá tem o pai. No final... Tem. Final, né? Quando eles estão no standoff ali, tem um quadro específico que mostra o pai. A não ser que eu tô enganado. Mas eu tô com a página aqui aberta, deixa eu comparar com o personagem. Não, é o pai dela, sim. É o pai dela. Ok, é o pai. Tem o pai dela ali no final. Mas é só isso, né? Só isso que aparece pra ela, né? Tipo, como um morto, e não como alguém falando coisas pra ela. Eu acho interessante. O que torna, talvez até... O que torna essa análise um pouquinho mais válida é justamente o final, né? Porque se a pedra pertencia aos mortos, a única forma dela conseguir o que ela queria era morrer. E aí, quando ela morre, ela finalmente consegue a pedra. Pertence a ela agora também, ela que foi morta pela violência. Eu queria, até antes da conclusão, passar pelo... Não, mas ainda na conclusão, mas passar por essa sequência final do standoff até o fim. Que sequência de páginas, né? Excepcional. Excepcional. Porque é esse standoff que... Eu adoro isso porque ele é um standoff conceitual. Porque quando a gente tá num western padrão, os personagens estão
parados, eles sabem que eles vão se enfrentar. O conceito é que eles vão se enfrentar e isso é um fato conhecido. Então eles estão parados ali esperando alguém sacar. Só que aqui, eles meio que sabem que vão se enfrentar, mas não sabem que os outros sabem que eles vão se enfrentar, sabe? Você tem uma coisa mais... É um standoff mais psicológico do que físico do normal do Western. Eles estão, tipo, eles só estão ali juntos. Mas é tenso porque a gente sabe que cada um deles tá planejando uma coisa. Mais do que isso até, eu diria. É tenso meio que pro leitor, só porque no final das contas a gente descobre que os dois ali já estavam com tudo pronto, né? Cada um contou uma coisa pra ela e ela foi a única, a Tânia foi a única que ficou por fora, parece, né? Se bem que talvez foi decidido ali na hora e vai saber, né? Sim. Mas de qualquer jeito, você como leitor não tem a mínima ideia do objetivo de ninguém ali no final das contas. É muito bom, porque quando começa a cena dos quadros deles indo até lá, não tem uma fala sobre isso, mas você sabe, porra, é agora, sabe? É agora que vai acontecer. E aí tem essa página inteira deles no cemitério, um encarando ao outro, os close das caras de todo mundo como mortos. É muito bom mesmo. Eu adoro. É bom demais mesmo. E aí essa sequência seguinte de que parece que a Tânia venceu. E eu fiquei, caramba, como eu não sei, ele não vai revelar como isso aconteceu, mas eu acho que eu gostei dessa conclusão. Eu tava na mesma vibe. E aí ela vai tendo toda aquela fala, né, sobre os mortos, ela vai enterrar os mortos ali na mina também, não vai enterrar no cemitério, e aí ela acha a pedra nesse exato momento, fala, caraca, faz sentido tematicamente, tá fechando os arcos, e aí volta pra, tipo, não, ela que morreu. E aí eu, não é verdade, isso faz mais sentido ainda. E aí tem essa última página dela com o olho abrindo, eita porra, eu não sei mais nada agora. Exatamente, né, que é ela despertando pra ser uma morta agora, ou tipo, é ela despertando mesmo, tipo, ela está realmente acordando, e vai eu acho que ela morreu outro mesmo. Momento. Esse abrir de olhos é mais metafórico, se bem que, sei lá, pode ser que venha um 3 buraco verso aí. Não vem. Com o mundo de zumbis do lugar inteiro. Essa vai ser a parte boa. Essa vai ser a parte boa, não vai ver. E vai deixar... E aí meio que, embora ele incline muito mais pro fato dela ter morrido, né, nas conclusões, e acaba parecendo mais... lógico, isso. Sim. Se você quiser acreditar em outros finais, tem insumo pra você acreditar em outros finais aqui. Eu acho isso interessante. Eu quase interpretei no final que a história tá quase mostrando 2 finais possíveis pra história, mais do que até, tipo, ela morreu, foi tudo um truque. É quase como, tipo... ela morreu e os outros morreram também, todo mundo morreu, sabe? É quase esse ponto também que a história tá fazendo pra mim. Tipo, todo mundo foi vítima da violência no final das contas. Sim. E meio que é o destino que todo mundo merecia ali, sabe? Sim. Meio que quer dizer, tipo, esse é o final de todo mundo aqui, porque é isso que deveria acontecer com eles. E mesmo que sejam em situações diferentes, né? Em uma morre 2 e uma sobrevive, no outro o contrário. Ainda assim, fecha esse ciclo de todos eles podem ter morrido aqui e todos eles deveriam ter morrido aqui, talvez. E apesar de tão trágico, e eu não sei se essa é a conclusão final que a história quer que tire, a Tânia conseguiu o que queria no final das contas, né? Sim. Nesse sentido de que... a única ela viva ou morta, ela conseguiu, né? Exatamente. Mais morta do que viva, inclusive. Tipo, porque é só morrendo que você consegue a pedra. Ela morreu. Ela tava ali, ela viveu pra morrer. Isso aqui. Sim. É trágico, mas é bem trágico. Excepcional. É trágico e é bom por isso, porque essa história caminhava pra isso, sabe? Pra um final trágico, sabe? Não tinha como terminar bem. Essa história não tinha... Qualquer desfecho aqui não ia ser bom. Tipo, no sentido de bom pros personagens. Então, ter sido feito dessa forma, de trazer esses cenários alternativos, essa possibilidade de jogo aí, de nos enganar, foi muito bem executado. Foi bem executado, gostei. Gostei bastante. Eu tive a mesma experiência de você. Ok, beleza. Eita porra, puta que pariu, sabe? Foi exatamente isso. Até fiquei um pouco triste, pra falar a verdade, porque eu gostava mais da Tânia do que dos outros personagens. É horrível. Você fica... que pena. Que pena. Faz todo sentido pra história, mas que pena. Que dó.
Beleza, cara. Acho que a gente falou bastante sobre Três Buracos. Pra mim, quadrinho muito bom. O Chico não perde o ritmo. O cara tá aí, não fazendo quadrinho bom, sem decepcionar até o momento. Tudo que eu li dele eu gostei. E última coisa só, inclusive Três Buracos, assim como Lavagem, tem essa capa excepcional, né? Puta que Nossa, pariu. né? Esse desenho do peito, né? Como se fosse a cavidade do tórax ali. Excepcional essa capa mesmo, verdade. E, tipo, é tão cheio de mensagem também, sabe? Pô, o que tem dentro do tórax, sei lá, além do pulmão, é o coração ali, né? Tipo, e esse sangue ali espalhando dá mais rica ainda a mensagem. Sim. E muito bom, e muito a Tânia entrando, isso que representa. A história tá toda representada aí na capa. Beleza. Judeu. Quem aguenta e quem lê o quadrinho, quem aguenta e vai até o final do Quadrinho ao Quadrado sempre ganha essa pequeno spoiler, né? Esse pequeno adiantamento de qual vai ser o próximo quadrinho que analisaremos no mês que vem no Quadrinho ao Quadrado. E qual será? Eu só não diria quem aguenta, eu diria, sei lá, quem teve o prazer. Não, esse programa foi bom. Esse aqui foi... Os outros também, mas esse também. Esse mais. De qualquer jeito, o quadrinho do mês que vem vai ser um que eu e você a gente comprou no... Como é que era o nome do evento? Agora já esqueci. Butantan Gibicon. Era esse o nome mesmo? Acho que era. Isso. Butantan Gibicon, nós dois compramos lá na mão dos autores. Último Assalto, de Daniel Esteves e Alex Rodrigues. Exatamente. Foi muito bem recomendado por pessoas diversas que eu vi que já tinham lido. E aí tem uma capa interessante, parece ser um quadrinho de fôlego, porque ele tem bastante página, então acho que há a possibilidade de uma história bem comentável aí. Ambos não lemos. Eu também não li. Sim, vamos apostar, vamos ver se vale a pena ou não. Exatamente, então mês que vem estejam aqui tendo lido Último Assalto pro nosso próximo Quadrinho ao Quadrado. Perfeito, cara. Até mês que vem, então. Até mês que vem.